Olá, tudo bem? Essa é a primeira parte da aula 6, onde nós vamos falar sobre equações diferenciais ordinárias, lineares e homogêneas. Em particular, na aula 6, nós vamos falar sobre equações diferenciais para poder abordar o conteúdo de osciladores harmônicos mais a seguir. Esta equação é a segunda lei de Newton, que a gente já bem conhece. A segunda lei de Newton, ela possui algumas maneiras, eu posso escrever ela de algumas maneiras diferentes, mas em particular essa é uma delas, né? Note que aqui aparece uma derivada segunda da posição em relação ao tempo. E na maioria das vezes o que a gente quer fazer é descobrir como é que a posição da partícula varia com o tempo. Portanto, eu chamo isso aqui de uma equação diferencial, porque a variável a ser determinada nessa equação, ela está dentro de uma derivada. E ela é uma equação diferencial ordinária porque a única variável independente que existe nessa equação é o tempo. Então só tem uma variável independente que é o tempo. Se tivesse mais de uma, envolveriam derivadas parciais e aí seria uma equação diferencial parcial. Tá? Essas são ordinárias. Resolver essa equação aqui depende muito de quem é a força resultante que está agindo sobre o problema. Nós vimos alguns exemplos. Quando a força é constante, nós vimos o exemplo da força elástica, né? Força resistiva, que depende da velocidade. Então, para cada tipo de força, o método e a técnica empregada era diferente. Então, resolver essa equação aqui depende muito de como que essa força F é. Tá? Mas, de forma geral, uma equação diferencial como essa daqui, ela é chamada de equação de segunda ordem porque a derivada de maior grau que aparece, em todas elas, é a derivada segunda. Não tem nenhuma derivada maior do que derivada segunda, portanto a gente chama de equação diferencial de segunda ordem. Tá? Muito bem. Nós vamos nos ater ao estudo das equações diferenciais ordinárias lineares, que são as equações que assumem essa forma aqui. Ou seja, é uma combinação linear de derivadas, de várias ordens de derivadas da variável em consideração. Esses coeficientes que aparecem aqui, que são os coeficientes a n-1, a2, etc., c, inclusive, podem ou não ser constantes. Eles podem ser constantes ou podem ainda ser funções da variável t. Quando eles são funções da variável t, os problemas em geral tendem a ficar mais complicados de resolver, né? Ou, quando eles são constantes, a gente resolve com um pouco mais de facilidade. Então, eles podem, de forma geral, eles podem ser funções, tá? Mas, na maioria dos casos, nós vamos tratar eles como constantes, exceto menção contrária. Esse exemplo que está escrito aqui é um exemplo de uma equação diferencial ordinária linear de ordem 2, porque a maior potência, a maior derivada que aparece aqui é a derivada segunda. Agora, note que aqui eu estou usando uma simbologia específica para representar a derivada. Essa simbologia significa representar a derivada temporal por ponto. Tá? Então, aqui eu tenho x e não tem ponto nenhum, então é só x mesmo. X ponto significa dx dt. Então, para não precisar ficar escrevendo dx dt, eu escrevo x ponto. X2 ponto, d2x, dt2, como aqui, né? Isso aqui seria um x2 pontos. Então, é só uma simbologia para simplificar na notação. Tá? De forma geral, se esses coeficientes aqui forem constantes, a gente tem uma equação linear de ordem 2 com coeficientes constantes. Tá? As equações diferenciais de segunda ordem são as mais importantes para o objetivo desse curso, porque como a dinâmica ela é baseada na segunda lei de Newton, e a segunda lei de Newton, por sua vez, é uma equação diferencial de segunda ordem, não tem muita utilidade para esse curso a gente ficar resolvendo equação diferencial de ordens maiores, né? Então vamos nos ater aqui a aprender a resolver equações diferenciais lineares de segunda ordem, e também eu vou me limitar ao caso em que os coeficientes são constantes. Tá? Outra coisa, os coeficientes aos quais eu me refiro aqui são os coeficientes das derivadas. Esse último termo que aparece sozinho do lado direito da equação, ele pode ou não existir. Algumas vezes vai ter esse termo, outras vezes não vai ter, vai ser igual a zero. E isso representa uma diferença bem grande do ponto de vista de técnica de resolução de problema. Quando esse termo aqui é igual a zero, eu chamo essa equação diferencial aqui de uma equação homogênea. Então, quando eu tenho uma equação diferencial ordinária desse tipo igual a zero, é uma equação homogênea. Quando não é igual a zero, quando aqui aparece uma constante ou uma função, é uma equação não homogênea. Nós vamos estudar esses dois casos.
O, mas vamos começar pelo caso homogêneo, né? Então, só para a gente ter uma ideia, vamos pensar numa equação diferencial homogênea de primeira ordem. Tá? Aqui é um exemplo de uma equação de primeira ordem homogênea. Uma equação de primeira ordem mais geral que a gente pode ter, linear, né? É uma equação onde tem dois coeficientes. O coeficiente da primeira derivada e o coeficiente do termo que não tem derivada. Isso é igual a zero porque eu estou considerando a homogênea. Ótimo. Se esses coeficientes, pelo menos o último coeficiente ele é não nulo, eu posso dividir todo mundo por A1 e eu chego nessa expressão aqui. Ó. X ponto é igual a um coeficiente vezes x. Né? Ou ainda, isso aqui é uma equação do tipo x ponto é igual a uma constante vezes x, onde essa constante é esse termo todo que aparece aqui, né? Menos A0 sobre A1. Só dei um apelido para ele, chamei de P. E aí a gente pode pensar a seguinte coisa: qual é a função que quando eu derivo, o resultado dá ela mesma? Essencialmente ela mesma, né? Ó, x ponto quando derivado dá x, só que multiplicado por uma constante. Então é uma função que quando eu derivo, dá ela mesma multiplicado por uma constante. Uma função que tem essa característica é a função exponencial. Se eu derivar a função exponencial, ó, vamos pegar essa função aqui como exemplo. Derivada de x em relação a t vai ser o quê? Bom, derivada da exponencial é a própria exponencial, vezes a derivada do que está aqui dentro, pela regra da cadeia, vai dar um p. Exatamente o que eu estou procurando aqui nessa equação. Então, uma solução dessa equação aqui é essa função. Exponencial de p vezes t. Mas note que não é qualquer p. O p que aparece na equação é o mesmo que aparece aqui na solução do problema, né? Em particular, então, a resolução dessa equação que a gente se propôs a fazer vai ser: qual é a função que satisfaz essa equação? É a exponencial de menos A0 sobre A1 vezes t. Então essa é uma solução para essa equação. Vamos sistematizar só um pouquinho mais o método de resolver esse problema, que aqui foi meio que na tentativa e erro, né? Então, muito bem. Equação diferencial de primeira ordem, é a mesma equação ainda, só que eu vou sistematizar um pouquinho. Se x é igual exponencial de p vezes t, então a derivada primeira vai ser, deriva isso aqui. Quanto que dá isso aqui? Essa derivada vai dar a própria exponencial vezes p. Ótimo. Substitui todo mundo aqui na equação de cima. No lugar de x eu coloco exponencial, no lugar de x ponto eu coloco a exponencial vezes p. Fazendo isso, eu fico com essa coisa aqui, ó. Eu posso colocar a exponencial em evidência, né? A exponencial aparece tanto no primeiro quanto no segundo termo, eu coloco ele em evidência, e isso aqui tem que ser igual a zero. Só que a exponencial nunca é igual a zero. Exponencial não anula nunca, exponencial de qualquer coisa, né? Então significa que para esse termo, para essa conta aqui toda ser zero, a única possibilidade é isso aqui que sobrou dentro do parênteses ser igual a zero. Ou seja, essa conta aqui tem que ser igual a zero. Agora, o que isso significa? Dizer que essa conta aqui tem que ser igual a zero significa que o valor de P que eu tenho que escolher para ser solução da equação que eu estou procurando tem que ser de tal maneira que o P satisfaça essa equação algébrica aqui. Então, olha o que eu fiz. Eu saí de uma equação diferencial e caí numa equação algébrica, uma equação de polinômio. Então, eu chuto uma equação eu chuto uma solução para a equação diferencial, que é essa daqui. Basta saber quem tem que ser o valor do P que eu tenho que escolher para colocar aqui. Para eu saber isso, eu tenho que resolver essa equação. Isso aqui é um polinômio de primeiro grau, né? Resolver esse polinômio de primeiro grau não é nenhuma dificuldade. Opa, deixa eu voltar. Não é nenhuma dificuldade, é aquela solução que a gente já conhecia, né? O P é menos A0 sobre A1. Então, essa é uma maneira de se proceder. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente for resolver equações de ordem maior, a gente pode sempre chutar uma equação com essa característica, uma exponencial. E aí, a gente precisa saber quem é o P que deve ser colocado nessa função para ela ser de fato solução da equação. Esse P que tem que ser colocado aqui, ele tem que ser tal que ele é uma raiz desse polinômio. Esse polinômio recebe um nome em particular. Ele chama-se polinômio característico da equação diferencial. Note que esse polinômio ele tem uma cara muito parecida com a equação diferencial. Ó. A única diferença é que, onde era a derivada,
vira potência de p, né? Então, derivada primeira é p elevado a 1. Derivada de ordem zero não tem p, né? Não é só constante. Então, dado a equação diferencial, eu posso imediatamente escrever o polinômio característico dela, resolver o polinômio característico, e aí com isso eu vou saber quem é a solução do problema que eu estou procurando. Vamos tentar fazer isso para a equação de segunda ordem? Então, eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem. Eu vou chutar uma equação para ela do tipo exponencial. Então, eu vou supor que a solução é uma exponencial de p elevado a t. Eu só não sei quem é essa constante p aqui, tá? Mas se x é isso daqui, x ponto vai ser isso daqui, x2 ponto vai ser isso daqui. Basta derivar a primeira que eu vou obter nas outras. E aí eu substituo todo mundo ali na equação, lá em cima. Fazendo essa substituição de todo mundo ali na equação, eu obtenho essa expressão, que eu ainda posso colocar a exponencial em evidência, né? Coloco ela aqui em evidência. E, de novo, a única maneira desse negócio aqui ser zero é se esse termo que estiver dentro do parênteses for igual a zero. Esse termo que está dentro do parênteses é igual a zero é um polinômio que a gente tem que resolver. Então, encontrar as raízes desse polinômio diz para mim quais são os valores de p que eu posso colocar aqui para que isso seja, de fato, uma solução da equação diferencial. E note, de novo, que o polinômio característico ele é muito parecido com a equação diferencial. Os coeficientes são os mesmos, ó, A2, A1, A0. A2, A1, A0. É um polinômio cujos coeficientes são os coeficientes da IDO. Tá? Então a gente resolve essa equação, encontra o valor de P e essa é a solução procurada. Esse é o polinômio característico da equação de segundo grau. Vamos fazer um exemplo numérico. Então eu quero resolver essa equação diferencial aqui. É uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem. Eu vou chutar uma equação do tipo exponencial de P, né, aquela coisa toda. Então, no final das contas, eu só preciso descobrir qual o valor de P eu posso colocar na solução. Eu monto o polinômio característico, os coeficientes são 1, menos 5 e 6. Montei o polinômio característico, resolvi, encontrei as soluções do polinômio, e aí eu posso montar uma solução para essa equação, que é exponencial de 2t, ou exponencial de 3 vezes t. Essas duas soluções aqui são soluções da equação diferencial que eu estou procurando. Podem testar. Substituam essas duas aqui e verifiquem que, de fato, essas duas soluções são solução dessa equação. Mas aí eu pergunto uma coisa. São duas soluções? Porque são duas raízes, né? Existem duas possibilidades. Qual dos dois eu vou escolher como sendo solução dessa equação? São duas? Bom, aí para isso eu vou precisar de um teorema. Esse teorema ele diz para mim o seguinte, que quando a gente conhece uma solução de uma equação diferencial, por exemplo, se x de t é uma solução da equação diferencial, quando a gente multiplica essa solução por uma constante, ela continua sendo uma solução da equação diferencial. Beleza. Então, se eu multiplicar esse cara aqui por 3, esse cara aqui por 8, eles vão continuar sendo solução da equação diferencial. Mais ainda, se eu tenho duas soluções distintas, se x1 e x2 são soluções da equação diferencial, então a soma das duas também é solução da equação diferencial. Então, se esse cara é uma solução e esse cara é uma solução, a soma deles também vai ser uma solução. Então, a solução mais geral possível que eu consigo montar é essa daqui. Eu tenho essas duas soluções e a solução mais geral é a combinação linear de todas elas. Então, essa é a solução mais geral que eu consigo para a equação diferencial. Essas constantes A e B podem ser quaisquer constantes que elas vão satisfazer essa equação aqui. Existe uma maneira de determinar essas constantes, mas isso é chamado de problema de valor inicial, que nós vamos tratar deles um pouquinho mais para frente. Por enquanto, o que a gente precisa saber é que a solução mais geral possível é a combinação linear de todas elas. Esse método, só para a gente saber, ele vale para a equação diferencial linear homogênea de qualquer ordem, não só de ordem 2, nem só de ordem 1. Se a gente pegar uma equação de ordem n, a gente monta o polinômio característico de ordem n, encontra as n raízes do polinômio, e a solução mais geral vai ser a combinação linear das n raízes distintas desse polinômio, se elas forem distintas. Então aqui eu vou colocar um asterisco, que é uma coisa que a gente vai falar melhor a respeito mais para frente, mas só para deixar um aviso aqui. Se essas raízes forem distintas.
Se acontecer de ter raiz repetida aqui, aí a gente tem que tomar alguns certos cuidados, ok? Então, na próxima aula, a gente volta a falar um pouquinho sobre equações diferenciais lineares.